Olá, seja bem-vindo à nossa entrevista do Movimento Discipular. Hoje o assunto é discipulado e nova geração. E nós estamos aqui com o pastor Michel Peragini. Pastor Michel é pastor da juventude aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba desde 2004, 16 anos de experiência. Pastor Michel, uma alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer, meu amigo, é estar com você, de poder falar desse tema tão bonito que é o discipulado. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Então vamos lá, vamos conversar sobre discipulado, pastor. E a primeira pergunta que eu queria colocar para você é uma história pessoal que você tem com o discipulado, né? Qual é uma história de transformação de Jesus que você acompanhou, um jovem ou um casal, que você possa contar para a gente e abençoar a nossa vida? Puxa, eu já tive o privilégio de caminhar com muitas pessoas, no comecinho da fé, e ver um processo de transformação. Eu lembro de um menino que Deus restaurou o casamento dele, estava numa situação também de trabalho difícil. Eu tive o privilégio de ver Deus mudando as coisas na vida dele, mas eu lembro que o primeiro discipulado, a gente pegou o caderninho, eu passei as lições, e aí ele voltou e falou: pastor, é meio pesado esse negócio. Eu falei: pesado? Poxa, mas eu acho simples, deixa eu ver aqui, te ajudar. E aí quando eu fui fazer com ele ali, né, o estudo, eu vi que ele não sabia a diferença entre capítulos e versículos. Então eu tinha lá para ler João, capítulo 1, versículo de 1 a 10. Ele leu 10 capítulos. Cada tema, ele lia vários capítulos. Eu falei: cara, você leu uns 50 capítulos na primeira semana de discipulado. Mas é um privilégio ver ele aprendendo a estudar a Bíblia. Depois eu fiz o casamento deles, a gente tinha uma filhinha, ajudei no começo dos negócios. Então, assim, é muito gostoso participar da vida das pessoas e ver o processo de transformação de Jesus. Podia te falar de vários casos. Teve um rapaz que era viciado em crack, eu caminhei com ele 1 ano e meio. Todo dia ensinei o valor da oração. Esse menino hoje está trabalhando numa missão. Então, assim, eu fico muito feliz de ver vidas sendo transformadas através do discipulado. Glória a Deus, pastor. E fica uma dica para você, discipulador aí que está nos ouvindo, que o pastor Michel, ele lembrou uma coisa interessante, né? É importante você explicar coisas que às vezes são óbvias para você como discipulador, como divisão de capítulo e versículo, né? Ou mesmo termos que a gente usa no discipulado. Minha esposa Sheila, essa semana, a discípula dela, ela travou num termo quebrantamento, que para a gente é um termo comum, mas para a pessoa que está chegando, não está acostumada com esses termos, não está acostumada com a dinâmica da Bíblia. Então, uma boa dica aí do pastor Michel para discipuladores aí ficarem atentos, antenados aí nesse começo. Pastor Michel, uma outra pergunta que eu queria, já aproveitando a sua experiência ministerial, tá? Como que você pode ajudar uma nova geração, jovens, tá, a se apaixonarem por discipulado e pelo cuidado de pessoas? Como criar essa cultura de discipulado e de cuidado de gente? Eu creio que Jesus, ele é apaixonante, Dani. E a gente tem que entender que discipulado, eu não formo discípulos meus, mas discípulos de Cristo, discípulos de Jesus. E compartilhar a vida de Jesus com alguém é um privilégio. Eu creio que quando Deus se esvazia da sua glória para caber na forma humana, ele não apenas tinha um projeto de salvar-nos e restaurar a comunhão com a gente, mas ele estabeleceu um padrão, né? Jesus é o padrão de conduta, de como devemos ser. Por isso, ser um seguidor de Jesus, se tornar um cristão, tem a ver com isso. A vida de Jesus ser reproduzida em nós. E por isso é apaixonante. Quem ama Jesus, é lindo ver, começar a ver Jesus na vida do outro e ajudá-lo nesse sentido. Então, eu acho que o que apaixona é isso. Primeiro, entender a missão, reproduzir Jesus, e outra, o relacionamento, Dani. O jovem gosta de se relacionar, gosta de estar com pessoas. E caminhar com gente é gostoso. Eu digo que discipulado não é só uma lição da Bíblia que a gente compartilha. Ele é muito mais do que isso. É vida na vida. Então você poder ouvir a pessoa, compartilhar como é que Deus transformou as coisas na sua vida. Todo momento que eu faço discipulado, eu tenho tempo de oração, de ouvir a pessoa, de compartilhar, de ouvir os problemas. Aí sim é especial. Então,
para mim, acho que nessa caminhada com jovens, relacionamento e Jesus são duas coisas assim muito fortes para mim no discipulado. Maravilha. Anotou aí a dica do pastor Michel para trabalhar com juventude, relacionamento e foco na missão. Isso é uma coisa que a nossa igreja faz de uma forma muito especial. A missão da nossa igreja é levar pessoas a um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido de todos os povos no poder do Espírito Santo. Então a gente aplica isso para a juventude da nossa igreja e o pastor Michel, nessa mais de uma década, tem feito isso de uma forma muito especial aqui no meio da nossa igreja. E olha aí, fica ligado agora, você que é discipulador, que já está aí na prática do discipulado, o pastor Michel vai dar uma dica agora para você, a próxima pergunta, pastor, dá uma ou duas dicas do que fazer no discipulado, coisas que você sempre acha importante frisar no momento que você está discipulando uma pessoa. Uma coisa legal, quando Jesus dá a ordem de fazer discípulos, as pessoas às vezes não lembram do que vem antes. Ele diz, toda a autoridade me foi dada. Por isso, de fazer discípulos. Quando você está discipulando alguém, você foi autorizado por Jesus para fazer isso. E eu vejo que muitas pessoas têm medo de discipular, mas eu não vou saber dar todas as respostas, eu não vou... Então assim, primeira coisa, não é uma questão de conhecimento. Você não é discípulo de Jesus? A vida dele não se manifestou na sua? Então, ele te deu autoridade espiritual para fazer isso. E aí, Dani, é lindo. Você ora para uma pessoa e as coisas acontecem. Você vê o cara sendo transformado, você vê as coisas acontecendo. Isso é tremendamente motivador. Então, a dica que eu dou é, lógico, não se preocupe. Você não tem todas as respostas, nem eu. Né? Quantas vezes no discipulado eu falei, não sei te responder isso. Não sei, tem coisas que são difíceis de entender e que talvez tem coisas que a gente só vai entender na presença do Senhor. Então, não é uma questão do saber, mas a vida de Jesus a gente pode compartilhar sim, porque ele transformou a nossa história. Então, uma coisa que eu gosto de falar para quem é discipulador, você recebeu autoridade, não só uma missão, mas autoridade. Por isso vai. E a obra de Deus é feita assim, né? É pela fé. Quantas vezes eu quando tinha meu negócio, eu vendia e daí aprendia algumas coisas e no processo eu ganhava o conhecimento e entregava o projeto. Da mesma maneira com Deus. Quando a gente dá um discipulado, ou vai pregar a primeira vez, ou vai cuidar de alguém, a gente se sente incapaz, e que bom que você se sente assim. Aí quando a gente começa a ver o poder de Deus se manifestando através da nossa vida. Você vai na autoridade de Jesus e lembre, aquilo que o pastor Michel falou, você está fazendo discípulos de Jesus, não é seu. Perfeito. Então, Jesus, o Espírito Santo, ele vai te usar nesse processo e ele está trabalhando na vida daquela pessoa, né, pastor? Com certeza. E discipular, ensinar, ajudar alguém é um processo de crescimento na nossa vida. Se você quer galgar uma maturidade cristã, não existe gente madura que só recebe. O neném, na fé, Excelente. Ele só come o que dão para ele. O que significa maturidade? A gente está vendo o apóstolo Paulo falando em Coríntios. Para mim, não tem a ver apenas com o entendimento das Escrituras, mas com a maturidade de poder alimentar outros. O cristão maduro é o cristão que alimenta o outro, que ajuda o outro a crescer. Então, quando eu vejo que tem muita gente que está no leitinho porque está sempre só recebendo. Né? Quando é que você vai crescer? Aí, quando a gente se põe numas... Eu gosto de pôr a piazada no fogo, assim, né, na fogueira. Joga o cara numas frias, assim. Pô, mas eu não sei fazer isso. Cara, vai lá, vai pregar. Vai... Quantos jovens? A gente ia para as viagens missionárias, eu e o Dani, a gente se conheceu numa viagem missionária. E eu punho os caras para fazer tudo novinho na fé e voltavam. Pastor, expulsei demônio, aconteceu um monte de coisa. Cara, quando a gente discipula, a gente também é provocado. Tem coisas que eu não sei, eu vou atrás para aprender. Tem coisas que o discípulo pergunta, fala, me dá um tempinho aí. Eu falo com o meu pastor, com o meu líder, eu procuro num comentário bíblico, eu vou ler, eu vou estudar. E isso, cuidar dos outros, a necessidade gera crescimento na nossa vida. Então se coloque em umas fogueiras, é bom. Interessante. Olha, essa é uma das perguntas que eu tinha para o pastor Michel, e eu quero só frisar isso para você que está nos ouvindo, que talvez você tenha o receio de discipular. E essa era uma pergunta que eu ia fazer. Olha, qual é a dica que você dá? O pastor Michel já deu a dica. Né? Se você está receoso de assumir o discipulado de uma pessoa, lembre disso. Passa pelo processo de crescimento espiritual, o cuidar de gente. Não somente receber, né, pastor? Perfeito. Mas também você
se dar, você compartilhar aquilo que você está recebendo. E nesse processo você cresce. Senão o seu crescimento espiritual vai ficar limitado. Com certeza, com certeza. Sabe qual que é a melhor dica, Dani? Comece. É isso aí. Comece. Né? E sabe qual que é o meu sonho? Acho que isso que o Dani também... Enquanto igreja, nós nos tornarmos uma igreja discipuladora. Né? Esse é um compromisso de Jesus para todo crente. É uma missão para todos nós. Eu fico imaginando se cada membro da igreja fosse um discipulador, quantas pessoas nós transformaríamos todo ano. Né? Às vezes a gente prioriza outras coisas, mas esquece de um valor essencial. Eu às vezes estou correndo atrás, eu lembro de um pastor mais velho me aconselhou um dia e falou: filho, limpa a tua mesa. Eu falei, como assim? Às vezes a gente coloca um monte de coisa e a gente esquece das coisas mais importantes. Limpa a tua mesa. E eu acho que na vida cristã a gente às vezes faz isso, sabe, Dani? A gente precisa limpar a mesa. A gente esquece das coisas simples. Orar todo dia, ler a palavra todo dia, cuidar de pessoas. Né? Então, as bases, os fundamentos da fé. E esse é um fundamento. Jesus nos mandou fazer isso. Então, esvazia a tua mesa um pouquinho e foca no discipulado, que eu tenho certeza que isso vai ser abençoador para você. É bênção para a gente que discipula. Amém. Amém. Gente, que tempo rico aqui com o pastor Michel. Ele faz dessas suas últimas palavras aqui na nossa entrevista também a ideia de limpar a sua mesa, né? Assim, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, qualquer momento, líder, discipulador, foca no essencial. Nós vemos a graça de Deus superabundando quando a gente faz isso, né? Então, olha, muito obrigado por ter ouvido aqui essa nossa entrevista. Pastor Michel, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, pela sua disponibilidade de estar com a gente. E eu quero te convidar a ficar ligado aí no nosso canal, Movimento Discipular, as entrevistas que virão. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Michel, Deus abençoe seu ministério. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe muito, viu? Fica na paz de Jesus. Paz, valeu. Movimento Discipular, mobilizando discípulos para a missão de expandir o reino de Deus sobre a terra.